Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, esse é o Rosa dos Ventos, o podcast dedicado à jornada interior, psicológica, simbólica do imigrante brasileiro. Hoje eu dou sequência à nossa playlist de entrevistas. Eu vou conversar com o Roy Cox, por incrível que pareça, com o nome desse, ele é um brasileiro, nascido na Bahia, criado na Bahia, e ele vai trazer uma jornada muito forte, pujante mesmo, de um cara, um pai de família, um cara dedicado à sua vida profissional, que busca adrenalina, como ele mesmo disse, mas com essa visão de proporcionar à família novos mundos, novos horizontes, em 24 mudanças pelo mundo. Hoje ele mora na cidade do México, trabalha na indústria de alimentos, tem toda uma história nessa indústria, e a família mora nos Estados Unidos, na Flórida. Então ele vai trazer essa jornada para a gente. Hoje ele representa uma marca que é de capital americano, com sede no Chile, operações no México. Muito interessante essa conversa. Vem comigo. Começar o nosso papo pelo seguinte: como é que Roy Cox é um baiano? É incrível. Cláudio Cardoso, ou nosso querido amigo Sérgio Magalhães, mencionado aqui já na Sim, abertura do programa, tudo bem, né? Da Bahia, né? Mas Roy Cox, como é que o Roy Cox é. é baiano? Conta aí. Então, para entender isso, meu pai fez com a prima dele uma pesquisa longa na origem da família e foram até 1600 na Inglaterra, né? Nossa, Então foram fazendo pesquisa, fazendo contato com pessoas da Inglaterra, descobriu um ramo da família no Equador e meu pai faleceu, mas o ramo da família no Equador continua falando comigo. São as sensacional. primas, né, da idade mais ou menos do meu pai, de 80 e blau anos, mas seguem se correspondendo comigo e eu claramente vou atendendo, né? Mas enfim, a família chegou lá para o Brasil, lá pelo início, fim de 1800 e tanto, início de 1900 e pouco, para construir estrada de ferro, e a maioria se estabeleceu em São Paulo. E para a Bahia foi meu avô paterno, que se chamava João Cox, nascido em Santos. Meu pai também já foi nascido em Santos. Então é daí que vem essa gringolândia toda, observando a árvore genealógica da família. É um fato até curioso e engraçado, porque os nomes se repetem, mesmo sem que as pessoas se conheçam, se tenham se conhecido um dia. Então, por exemplo, o meu sobrinho, filho do meu irmão, se chama George Cox. George Cox é fundador do Clube Caiçara, no Rio de Janeiro. Clube Paysandu. No George Paysandu. Cox. George Cox fundou o Clube Paysandu e o filho dele, Oscar Cox, teve a ideia mais maravilhosa que o ser humano pode ter, fundou o Fluminense Futebol Clube. Do qual Então, você é um fanático torcedor, evidente. Cláudio, desculpa, mas está no sangue, isso a gente não consegue Aliás, manipular. Aliás, veja, você está numa ótimo momento para falar disso, porque sua É, família mora nos Estados Unidos, onde o glorioso Fluminense ficou entre os quatro principais isso. do planeta, E né? Não eu é qualquer estava coisa. lá Você estava, naquele né? penúltimo dia quando a gente ganhou do Al Hilal. Você estava presente no Eu estádio. estava presente no estádio Foi com minhas filhas uniformizadas. Não sabem nada maravilhoso. de futebol, mas se você perguntar qual é o time, Fluminense. Meu genro colombiano, camisa de Sensacional, Fluminense, cantando música da torcida do Fluminense comigo. Tá todo mundo sensacional, doutrinado, né? sensacional, sensacional. Então, essa é a origem do nome e o fato de estar na Bahia, porque meu avô foi o único dos irmãos que estavam em São Paulo que foi para a Bahia, porque meu avô era uma pessoa que tinha uma especialidade no cultivo de fumo, e ele foi presidente do Instituto Baiano de Fumo. Quando eu estudei agronomia em Cruz das Almas, 200 anos depois,
que eu fui fazer estágio no Instituto Baiano de Fumo, que viram o sobrenome Cox, que as velhinhas descobriram que eu era neto de Dr. João. Aí você sabe que as portas se abrem, assim como no Paysandu, quando os velhinhos descobriram que eu era descendente de George Cox, foi a festa, porque o mais novo devia ter uns 90 anos. E naquela época Sensacional. era um jovem ainda de 39 anos, né? Então Sensacional. foi maravilhoso ter essa conversa. História maravilhosa. Roy, você veja, né? Claro, eu tenho uma conexão construída com o Reino Unido, com a Inglaterra Sim, especificamente, onde eu passei uma temporada da minha vida. Tenho um imenso amor e admiração pela cultura britânica, amigos muito queridos, que eu tenho orgulho de manter e a gente se revisita, né? Amigos sim, ingleses, que não têm uma conexão com o Brasil, inclusive. Então, dito tudo isso, você veja que eu sempre fiquei atento a essas coisas. Você deve ter, talvez você tenha passado, no primeiro episódio que eu gravei aqui no Rosa dos Ventos, eu falei do cemitério dos ingleses, né? sim, sim. Inclusive de falecidos que foram à Bahia para construir também as linhas de E eles têm trem. a vista mais privilegiada da A Bahia. lista mais privilegiada da Bahia, que a piada é pronta, né? Dizer, nossa, você veja É, como é bom ser inglês, né? Você morre e fica ali com aquela vista. Eu inventei essa piada. Na verdade, alguém já sim, inventou antes de mim, mas eu tenho sim, essa coisa espirituosa. Agora, ao mesmo tempo, eu não sei se você sabe, Roy, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde eu vivo, existem bairros que foram construídos pelos ingleses que sim, vieram para as instalações de eletricidade da Light, famosa Light, aqui em São Paulo era Light, sim, e das linhas de ferro. Então você tem, por exemplo, no bairro da Lapa você tem o City Lapa. Aqui onde eu estou no Butantã, você tem o City Butantã. sim, O bairro mais chique, digamos assim, mais imponente da cidade, que é o Jardim América, que tem o mesmo desenho de ruas curvas e irregulares. Você não. Nesses três bairros que foram feitos pelos britânicos, ingleses, você tem o mesmo desenho. Então, você tem, pelo menos que eu saiba, sim, três demais bairros que foram sim. feitos pelos ingleses, importantíssimos em São E Paulo. em São Paulo a gente tem muitos primos, sabe? A maior parte da família realmente ficou em São Paulo. E temos conexões, temos relações, e nos visitamos quando é possível, nos falamos também com frequência. E é muito Fantástico. legal cultivar o laço familiar. Agora, veja, você tem uma situação, você vive hoje uma situação sui generis, né? Porque você é Sim, um homem da indústria de hospitalidade de alimentos, né? sim, A gente vai explorar isso um pouquinho, que provavelmente tem uma conexão com a sua jornada de imigração com a família. Então, sua sim, família mora nos Estados Unidos, você passa tempos na cidade do México por obrigação profissional, vai, volta para sua isso, família, é uma vida de um isso. sacrifício, eu imagino, não deve ser fácil. Não é fácil Pois é, conciliar isso. pois é, então eu estou contextualizando isso para provocar aqui a nossa conversa para a direção seguinte. Como é que começa a sua jornada de imigração? Ah, Cláudio, começou em 1997. Foi quando eu havia trabalhado, eu fui uma das pessoas que inaugurou o McDonald's na Bahia. E trabalhei muito tempo naquela companhia, aprendi muito. E em 1995 eu resolvi fazer um voo solo, pedi demissão, abri um restaurante. Esse restaurante funcionou durante muitos anos, mas me faltava adrenalina, pressão, aquele mundo corporativo onde você tem que criar planos, estratégias, metas, resultados inalcançáveis. Adrenalina. Eu fui criado com esporte, então a adrenalina tá na veia, tá no sangue. Isso aí não consegue mudar. Então, em 97, eu tomei a decisão, conversei com meu irmão, que era meu sócio à época, e disse a ele: vou embora para os Estados Unidos. Ah, vai fazer o que lá? Não sei, vou bater cabeça. E se nada der certo, eu aprendo a falar inglês. Isso eu tinha 36 anos, eu e a excelentíssima senhora.
fomos juntos aventurar a vida americana. E foi uma jornada desafiadora, porque naquele momento ainda não falava inglês, era muito básico. Eh, Tive a felicidade de encontrar parceiros para serem meus sócios, né? E nessa jornada, é uma jornada de muito aprendizado, mas o final não foi feliz. Depois de 3 anos apanhando, eu já não tinha mais nenhuma reserva para colocar no negócio. O negócio nunca chegou ao business plan que foi projetado. Naquele momento eu pude desenvolver habilidades que eu não tinha, mas ainda assim não resolveram e não causaram o êxito que a gente queria. Sim. Então eu voltei no final do ano de 2000, para ser mais exato, em dezembro, e voltei com 2 bebês, 2 gringas embaixo do braço. Nossa. E naquele momento, bom, 39 anos de idade, desempregado, sem dinheiro para abrir um negócio, fui lá na porta do ex-patrão pedir uma ajuda, que prontamente me ajudou, me conectou com o pessoal da outra empresa que eu trabalhei. Eu entrei num processo de seleção e, possivelmente, pelas notas que eu alcancei naquele processo extremamente duro naquela época, eu me lembro muito que foram 4 horas e meia de prova, e não era prova de múltipla escolha, tinha cálculo, tinha muita coisa para fazer. Eram 400 questões, era igual um Quatro. vestibular. Uau! E a nota que eu tirei, ela foi muitíssimo alta. Isso me qualificou para entrar na frente da fila e não lá no fundo. Mas, naquele momento, não tinha nenhuma perspectiva de abertura de operação e eu fiquei no banho-maria durante 8 meses. 8 meses esperando. Durante esses 8 meses, a empresa entrava em contato comigo. Todos os meses, religiosamente, me telefonava para medir a temperatura, medir o grau de interesse, essas coisas que fazem parte do mundo profissional. E nesse período, a minha esposa arrumou um trabalho em Salvador e eu fui ser a babá das meninas. Então eu dava banho, eu dava comida, eu tinha 2 bebês, é um trabalho duro, Muito. pesado, que eu não sei como eu consegui fazer, mas eu fiz. Até que no mês de agosto, faltavam poucos dias para o meu aniversário, eu recebi uma chamada me convidando para ir para o Rio de Janeiro no dia 12 de setembro. Aí eu falei, putz, vou ganhar um presente de aniversário, um trabalho, né? Aí aquela excitação completa. No dia 11 eu estou ali arrumando minha malinha de manhã cedo, feliz da vida. Vem o acidente da Torre Gêmeas. Aí eu, Nossa! aí eu Nesse recebo a ligação 11 do de setembro. Rio, não venha, com esse acidente para tudo. Nossa. E efetivamente parou tudo, e o banho-maria continuou, mas eu tive a sorte que o meu ex-patrão, além de ex-patrão, é meu amigo. E ele ficou insistindo, pressionando, pedindo oportunidade, batendo na porta, dizendo: bota o cara para treinar. Bom, e isso aconteceu. Então eu cheguei no Rio dia 1º de novembro de 2001 e comecei a treinar. Fiquei nessa empresa durante 16 anos. Comecei operando um restaurante que rapidamente se tornou o mais busy do planeta, de toda a cadeia. Você está E falando do ó, Outback. isso. Impressionante. E essa operação ficava em Botafogo, e esse, durante algum tempo, foi o restaurante que mais vendia em todo o sistema. A companhia Outback, apesar do nome sugerir Austrália, ela é uma empresa Americana, americana. americana. A Austrália é a tema, né? É um Entendi. restaurante É um temático. restaurante temático. E é uma das operações de maior sucesso global, pelo que eu pouco ouço da Outback No no Brasil, mundo. sim. No Brasil, sim. Nos Estados Unidos não é a mesma coisa. Sim. Aí nessa hora a gente vê que o brasileiro ele trabalha
mais duro, né? Vamos dizer assim. Então, eu comecei operando esse restaurante, depois eu fui transferido para São Paulo, depois eu fui transferido de volta para o Rio, e 16 anos depois, quando eu saí, eu era vice-presidente, mas aquela coisa de buscar um desafio que vai proporcionar à família um futuro melhor, aquilo sempre me empurrou, sempre me motivou. Nesse momento eu tinha uma oferta para o estado americano de Connecticut, que é vizinho de Nova York, para abrir um negócio de carne orgânica. É uma empresa asiática, com sede em Singapura, e eles são grandes no comércio de proteínas entre Ásia, Europa, Ásia e Américas, e eles resolveram criar uma operação de retail com carne orgânica importada do Uruguai, porque um dos negócios deles era no Uruguai. Então eles queriam aproveitar o fato de que o Uruguai é o país que mais produz carne orgânica no planeta. Eles queriam aproveitar isso e desenvolver um conceito de vender carne orgânica nos Estados Unidos. Uma espécie de açougue premium, uma coisa assim. Isso seria uma boutique de carnes Boutique. premium. Hoje em Uhum. dia a gente vê aí em São Paulo, se chama Swift, Sim, que sim. nos Estados Unidos chama-se Wild Fork, que pertence à JBS. Algo Ah, naquele modelo, mas era um negócio menor. O Swift trabalha com proteína de todos os tipos, a gente era só carne bovina orgânica, né? Então, aquela foi uma experiência que eu não pude recusar, porque a oferta financeira era muito vantajosa, era um salário maior do que eu ganhava, era em dólar, e eu, reticente, na dúvida, me deram ainda 20% da sociedade, e na hora que isso aconteceu, eu falei, putz, aí estou me sentindo igual jogador de futebol, estão comprando meu passe. Aí fiz uma reunião com a família, minhas filhas na época tinham 17 e 18, já não eram crianças. Tomamos a decisão em família de ir para os Estados Unidos. Conseguiram um visto para mim, visto de trabalho, e a gente foi embora. Só que não. Um ano e meio depois, outra vez o business plan nunca chegou naquilo que foi proposto, e da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos em 97, tinha uma coincidência. O meu feeling não batia com o local. Sabe aquela desconfiança, pô, esse local aqui não é a melhor opção. Mas nesse negócio de carne já estava em construção. Então, ou eu tinha a opção de aceitar ou não ir, né? Aceitei. Mas um ano e meio depois resolveram fechar o negócio porque já não viam alternativas. E eu tentando fazer, porque tenho um espírito empreendedor, eu sou o cara que sou ao contrário de todo mundo. Todo mundo começa a trabalhar numa empresa e quando chega numa idade mais avançada, pede demissão e abre seu negócio. Eu fui ao contrário. Eu comecei a abrir negócio com 17, 18 anos e aos 27 eu tive meu primeiro emprego no McDonald's, interessante. para Roy, aprender a trabalhar. sim. Deixa eu fazer uma pergunta aí para a gente fazer um paralelo sempre com essa Sim. história de imigração. Você acha que esse espírito ele contamina a sua família também, sua esposa e suas filhas, ou elas têm um temperamento diferente? Infelizmente contaminou pelo menos, né? Felizmente, né? Pelo menos até agora contaminou, né? Sensacional. É porque para empreender uma jornada dessa, precisa de fibra, né? Não é uma Não, brincadeira, né? É para toda a família, né? Isso aí, Cláudio, eu não posso me queixar. Eu tenho uma mulher que tem uma bomba de pressão que é forte. E quando eu apresento um plano para ela, que eu convenço ela, a força vem. E assim a família foi sendo constituída, né? Muito bacana. Então, todas as Parabéns. mudanças que nós fizemos,
No início, quando as meninas eram crianças, a gente não consultava, óbvio, era eu e ela somente. A primeira vez que eu consultei as meninas foi quando a gente foi mudar para os Estados Unidos, porque aí já tinham já a capacidade de entender o movimento. Mas as mudanças todas dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo, vai para um lado, vem para o outro. E nessa época a gente não consultava, era somente eu e Carla, né? E assim foi sendo feito, até que o negócio fechou. Aí eu olhei, fui consultar a advogada de imigração, que infelizmente era uma gringa daquelas que, sabe? E me disse: você tem 90 dias para arrumar um sponsor ou ir embora do país. Aí eu disse: bom, eu não vou conseguir arrumar sponsor num país que eu não conheço ninguém. Então eu vou ficar com os 90 dias. Em 90 dias eu comecei a procurar e encontrei. Encontrei, eu vou te dizer que eu sempre tenho sorte. Acho que eu encontrei na terceira semana. Encontrei uma empresa alemã que Uhum. operava restaurantes nos Estados Unidos. Consegui me conectar com o CEO dessa empresa. Tivemos uma tarde de reunião dentro de uma operação. Conversamos de todos os assuntos do negócio, tudo que você imaginar. E no final, eu percebi que ele estava interessado e me disse: eu preciso da sua experiência. E naquele momento eu comentei com ele: olha, a gente conversou de marketing, de venda, de produto, de cliente, de tudo, mas a gente não falou de um assunto que é importante. O cara matou na hora: já sei, você precisa de um sponsor para ter um visto. Eu falei: exatamente, não se preocupe, eu vou fazer isso. Isso era novembro, final de outubro de 2018. E ele me disse: eu quero que você me espere até o início de dezembro, porque a matriz alemã vai enviar recursos para a gente expandir aqui, é aí que eu vou precisar de você. Ok. Fiquei de férias em casa com a família. Nesse momento a gente foi para Tampa, porque a minha filha tinha sido aceita na Universidade de Tampa, e como era a única que tinha um destino pré-determinado, vamos para Tampa todo mundo. Além do mais, a Flórida é mais barata do que lá em cima, né? E a temperatura muito melhor, né? Sem dúvida. A temperatura não foi um ponto bom, né, na aventura. Sim. Sobrevivemos a um inverno do qual me deixou marcas que eu não tenho saudade. Temperaturas de -25, -22, -20. Fecha a escola, fecha os negócios, fecha os escritórios. Não, só o supermercado que abre. Isso não é para mim. Os famosos Snow Day. É. Os famosos E, Snow Day. e aí você vê anoitecer às 4 da tarde, você vê Sim. amanhecer às 8 da manhã, você fica louco, que o Uhum. dia é muito curto. E no final da história, a família toda em Tampa, eu lá conversando com o alemão e tudo funcionando bem. Aí me aparece uma ligação do Chile, de uma diretora de recursos humanos, que trabalhava naquele momento numa empresa chamada J&N Brands, e querendo me contratar por uma recomendação do meu currículo. Eu digo: ah, que bom, que legal, mas olha, eu não sei falar espanhol, e minha família está aqui nos Estados Unidos, ninguém fala espanhol, e não sei o quê, mas ela insistindo ali. Aí eu disse: não, deixa eu pensar, o quê? Pá, pá. No outro dia manda o diretor de operações, no outro dia me liga o diretor de marketing, começa aquela pressão em cima de mim para eu ir, porque tinha uma marca de casual dining que necessitava tomar um rumo, né? Que andava meio à deriva. Eu fui o quinto líder em 4 anos. Então você já imagina o caos que isso não era, né? Nossa. Inclusive, quando eu cheguei lá, a primeira visita que eu fiz num restaurante, me apareceu um gerente meio dono da verdade, meio arrogantezinho, me perguntando quanto tempo você vai ficar por aqui. Aí eu, Nossa. eu disse a ele o suficiente para consertar tudo. Bom, Uau. eu estou lá há 6 anos e meio, né? E
aceitei o desafio, larguei a família toda nos Estados Unidos. A empresa, desculpe lhe interromper um pouco, Roy, mas a empresa tem sede no Chile, é uma operação chilena. Chilena, Quer dizer, é que uma operação chilena, não. A pertence. sede é Chile, mas tem operações no México e nos Estados Unidos também? Não, é uma empresa de capital americano, né? Porque Tá. pertence ao Carlyle Group, Uhum. e eles têm vamos dizer assim, essa subsidiária Hum. peruana que comprou a operação no Chile. E Hum. aí eu fui escalado para trabalhar numa das marcas, que era a marca de queijo Jordânia, porque as outras marcas são de fast food. Sim. Então eu deixei a família nos Estados Unidos, minha esposa com visto de turista, porque quando eu perdi o meu visto, ela perdeu o dela automaticamente. As meninas, como são americanas, não tiveram esse problema. Mas as meninas já estavam estudando e eu não queria interromper isso. Então, durante o ano de 2019, eu passei o ano inteiro no Chile. Carla me visitou 3 ou 4 vezes, porque ela tinha que sair dos Estados Unidos, não podia ficar lá. E aproveitava para me ver, né? Claro. E aí eu apanhei 2, 3 meses que eu não entendia o que os caras falavam. Depois eu percebi que no Chile não se fala espanhol, não se fala o idioma deles, É como no né? Brasil, né? Um pouco também, né? A gente fala Exatamente, exatamente. Então, dialeto. aprendi apanhando, né? Sem ter ido para nenhuma aula, e aprendi a conjugar os verbos, escutando os outros da forma que conjugavam, e assim eu sobrevivi, né? Procurei escolher pessoas adequadas para me cercar dentro do ambiente que tinha na marca. Era uma marca que estava sofrendo. E você imagina chegar um gringo baiano que não fala o idioma. É duro, mas eu me adaptei, né? Sim. E adaptação, acho que é uma característica que o imigrante tem que ter, né? A gente estuda muita coisa durante a nossa juventude que a gente acha que não serve para nada, né? Mas eu sempre fui fascinado nos fatos históricos, apesar de minha veia ser de matemática, ser de lógica, seja de estatística. Eu gosto, por curiosidade, de aprender sobre fatos históricos, sobre a cultura do mundo de forma geral. Fantástico. E sempre me lembro, sempre, do conterrâneo inglês Charles Darwin, que mencionava, naquela época que eu estava no segundo grau, que ele dizia: não são os mais fortes que irão sobreviver, são aqueles que têm a maior capacidade de adaptação. Na época eu achei, que é isso. Bom, ele estava certo, né? Sua A vida é um gente fa- testemunho da vida. Exatamente. Então, Interessante. eu acho que a gente, durante a jornada da vida, a gente foi consolidando é, os conceitos que a gente foi aprendendo, né? Então, hoje em dia, né, alguns anos depois, tenho uma vasta experiência, aprendi a falar 2 idiomas na porrada, né? Porque, por exemplo, o que me levou a estudar inglês? Pô, o cara trabalha no McDonald's, reporta para os Estados Unidos, lê relatórios em inglês e não entende. Vai aprender. Mas eu achei que era mais fácil aprender nos Estados Unidos, né? E como eu tenho a veia de empreendedor, eu resolvi vender meu apartamento, vendi meus carros e tal, e vamos embora. Pá. E assim foi funcionando. Como a gente cria um caminho e depois, quando o problema aparece, a gente encontra uma alternativa para sobreviver. E foi assim. Então, Bacana. recentemente eu vim parar no México, que o meu, que o meu espanhol do Chile não ajuda muito por aqui, que o daqui é diferente. Roy, nesse momento, você está na Cidade do México. Estou na Cidade do México. Então, estou apanhando para aprender como os mexicanos falam, né? Mas assim, me sinto em São Paulo, Cláudio. Esse foi o lugar bom que eu morei. Me sinto em São Paulo.
Interessante. A única hora que eu percebo que eu não estou em São Paulo é quando falam comigo, porque o idioma é outro. É, a Cidade do México é uma coisa colossal, que nem São Paulo, Tamanho de né? São Paulo, 23 milhões de Gigantesca, né? habitantes. Na minha pesquisa, a única diferença de São Paulo para a Cidade do México é que aí tem mais carro do que aqui, Hum. número de automóveis circulando, Para entendeu? meu azar, né? Porque a gente Para o seu enfrenta azar. Mas, em engarrafamento. compensação, aqui não tem rodízio. Em compensação, os caminhões aqui andam em qualquer lugar, qualquer hora do dia. Então, termina Sim, ficando. Qualquer coisa que eu vou fazer aqui é uma hora e meia. né? Não importa para que lado, é uma hora e meia. Roy, deixa Então, eu. Não, eu estou lhe interrompendo, por favor, conclua. não, então, assim, eu vivi 5 anos em São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, não existia o Waze. Era aquele GPS Uau! antigo que se conectava lá na NASA Sim? e demorava uns 10 minutos para conectar. Como é que chamava aquele negócio? Tonton, não é? Que era a empresa, era a marca que Tonton, dominava. Tonton, era. Dominava o mundo inteiro esse negócio. Isso. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu comprei aquele guia 4 rodas, comecei a estudar, Sim. e usava o Tonton. E aí, durante a minha estadia em São Paulo, me apareceu o Waze, e eu fiquei fascinado, porque agora São Paulo ficou tranquilo para mim. Mas eu me adaptei também em São Paulo, facilmente, né? Então, agora no México está sendo outra vez a mesma história. Eu já estou aqui há 3 meses, ainda apanhando, ainda aprendendo o modo de vida, a cultura mexicana, né? Percebi que o mexicano ele é muito religioso, como o brasileiro, valoriza muito a fé. Bom, então estamos Nessa jornada nessa, aí. nessa jornada. Roy, veja só, eu ia lhe interromper naquele momento, porque me ocorreu o seguinte. Claro que o que eu vou falar aqui parte é viagem, e essa viagem é para provocar uma conversa. Que é o seguinte: engraçado, né? Você falou assim: olha, minha família tem nomes idênticos sem a pessoa ter notícia do outro. Tem um George Sim, sim, Cox, tem outro George Cox de cento e tantos anos atrás, por conta isso, das suas pesquisas genealógicas, etc. Eu fiquei pensando o seguinte: se existe um povo no mundo que se lançou, foram os ingleses. Claro, os portugueses, meus antepassados, sim, certamente, só que são durante um período, depois parou. Os ingleses construíram um império onde o sol nunca se põe, né? Ou sim. seja, o globo inteiro. Por todo lado, A coisa também insular de uma ilha, de uma grande ilha que foi ao mundo, ao mar, né? Essa aventura. sim, Bom, primeiro, eu acho que deve ter em algum lugar da sua alma, das suas filhas, certamente da sua esposa por convívio, pelo menos, essa jornada. Mas o ponto que eu queria pegar dessa costura aqui que eu estou fazendo é o seguinte: essa sequência de mudanças, você teve o cuidado de me mencionar que nas suas anotações foram 24 mudanças de residência, que você me mencionou, talvez agora mais, sim, exige de todo o time, que é a sua família, sim, essa habilidade de saber que o Chile é completamente diferente do México e que a Flórida é muito diferente de Connecticut e sim, que a empresa chilena com origem no Peru e sim. capital inglesa é muito diferente da Outback, que é diferente da... Enfim, a sua vida... E mais uma coisa, os processos de imigração dentro do seu próprio país natal, Bahia é muito Também diferente de São foram, Paulo, em toda a foram, Bahia. foram Rio de difíceis Janeiro também. também é muito diferente de São Paulo e Foram também diferente da difíceis. Bahia. Sim, Eu queria que você fizesse uma breve resenha sobre esse processo na sua família também, porque, de certo modo, todo mundo pagou por isso e claro. todo mundo cresceu. Para concluir, esse processo que você me falou de cuidar das suas filhas, trocar fralda, etc., é um processo árduo, mas edificante. Sim, Eu disse porque eu também fez fui e isso. sou um pai desta forma, tá? Sim, Que enfrentou coisas iguais, tá? pois Então, é. esse é um processo edificante. Então, eu queria que você fizesse uma resenha sobre essa coisa de uma Tá. edificação dessas pessoas, ao mesmo tempo tendo que se lançar e se Sim, adaptar. vamos lá. As minhas nasceram em Miami.
Naquele momento, a gente tocava um negócio, Carla trabalhava comigo, ela fazia toda a área administrativa e financeira do negócio, e eu tocava a operação. Então, ela ficou com a primeira barriga, teve o primeiro bebê, continuou trabalhando com a criança ali naquela jaulinha no chão, assistindo. Veio a segunda filha, até a hora do parto ela seguiu lá. Quando chegou a segunda, foi no momento que a gente já começava a pensar em não continuar. E aí eu disse para ela: você agora não consegue mais trabalhar e tomar conta de duas dentro de uma jaula, porque é aquele cercadinho, né? Não vou nem chamar de jaula, não, porque pode até soar mal. Mas, enfim, tomamos a decisão de voltar para o Brasil. Eu acho que naquela época, Cláudio, eu podia dizer o seguinte: primeiro, a família estava lá para nos dar apoio. Segundo, a gente já tinha dois pequenos seres humanos que dependiam somente da gente. E na hora que você está vivendo essa situação, o medo aparece, né? Então a gente tomou junto a decisão de voltar para o Brasil. Voltamos para a Bahia porque é onde está a âncora, né? Ou pelo menos onde estava, porque a âncora já foi embora há muito tempo, né? A âncora estava na Bahia, a gente desceu lá, eu comecei a me mexer para arrumar um trabalho, e eu já contei, eu fiquei esperando, mas enquanto eu esperava, eu cuidava das filhas e a mulher trabalhava. Quando saiu a minha oportunidade no Rio, eu deixei elas para trás e fui sozinho, porque tinha uma coisa aqui dentro: eu preciso foco, eu preciso me adaptar à cultura local, que é diferente, eu preciso aprender processo, aprender procedimento para dominar o negócio, porque das coisas que a gente aprende na vida, para comandar, você tem que dominar os processos e os procedimentos. Você não pode comandar se você não sabe. Então, a gente foi para o Rio sozinho, e eu fiquei sozinho no Rio, morando num apartamentinho, que nem eu estou aqui no México, quarto e sala, e a família na Bahia. 6 meses depois, aí eu trago a família, escolhi um apartamento, fiz tudo sozinho, mandei a mudança que tinha vindo dos Estados Unidos, que estava guardada, eu mandei despachar para o Rio, arrumei o apartamento, e aí pego o avião e vem. Então, chega a família. Aí as crianças começam, né? Criança, naquela época uma tinha 3 anos, a outra tinha 2, né? E, óbvio, não tinha mãe, sogra, tia, prima para ajudar. Aí a Uhum. gente tomou a decisão que Carla parava de trabalhar para cuidar das filhas e eu ia trabalhar. 3 meses depois, tivemos um caso de doença na família, na minha filha mais velha, e isso foi um golpe violento, porque eu tive que transferir elas para São Paulo para tratar, e elas ficaram um ano em São Paulo, as três. E para não ficarem sozinhas, tinha o apoio dos primos em São Paulo, mas a gente fazia uma rotação, meu pai com minha mãe, depois meu sogro com minha sogra, para elas nunca ficarem sozinhas. E foi assim durante um ano. Mas eu, durante um ano, eu tinha que ter foco no que eu estava fazendo, porque eu era novo numa empresa que não me conhecia, não sabia quem eu era, e se eu começo a ficar chorando, pedindo dispensa para ir visitar a família, no final da história você sabe qual é. Então, ali, vamos, e o negócio deu certo. Aí, vamos dizer, isso era 2002 para 2003. Nesse momento, o restaurante que eu operava era um foguete completamente descontrolado, rumo à Lua, rumo a Marte, sem fronteira e sem barreira. Eu tinha 150 pessoas trabalhando comigo e formei pessoas maravilhosas que têm relacionamento comigo até hoje em dia. E Espetáculo. nós estamos falando que são mais de 20 anos. Que Se lindo. formaram, hoje são doutores. Eu tenho de tudo nessa história. Essa Que história dá um bom. livro.
Essa É história dá um muito livro. bonito isso, muito bonito. E É, você trabalhava pouquinho nessa época, era 23 horas por dia só, né? mais ou menos, não chegava a 23 não, mas era de manhã cedo até tardíssimo da noite. Então, nesse momento, eu não via minhas filhas crescerem, porque eu chegava em casa, já estavam dormindo. Quando eu saía, ainda estavam dormindo. E assim foi, até que em 2009 apareceu a oferta para ir para São Paulo. Eu enxerguei naquilo uma possibilidade de melhorar a vida da minha família. Conversei com a Carla, ela me apoiou, a gente foi para São Paulo, outra surra, outra cultura, mas eu fiz o mesmo. Eu fui na frente, 6 meses, enquanto as crianças estavam na escola. Eu fui antes para poder escolher onde morar, blá, 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 me adaptar à nova cultura, ao novo ambiente. 6 meses depois eu trouxe a família. Aí a gente, primeiro ano, a família deprimida, aquela tristeza, e eu olhava e pensava, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Todo mundo infeliz aqui dentro. Aí, no segundo ano, pararam de reclamar. Mas eu sempre olhando ali e pensando, puta, essas meninas gostam do Rio. Minhas filhas têm sotaque carioca, né? Chegaram no Rio bebê, aprenderam a falar no Rio. Então, 5 anos depois, eu cheguei em casa todo alegre. Pessoal, tem uma notícia que vocês vão adorar. O que foi? Isso era julho de 2013. Em dezembro, nós estamos de volta no Rio. Puto, quase apanho, velho. Quase apanho. Já estavam 100% adaptadas à vida Paulistana. paulistana, 100% adaptada a mano e meu, com sotaque carioca. Mas eu já tinha me comprometido sem consultar as bases, e aí foi duro, porque o primeiro ano no Rio foi duro novamente para elas. Elas voltaram para a mesma escola, com os mesmos colegas e sentiram a dureza. A gente voltou para o mesmo ciclo de amizades que a gente tinha, isso foi mais fácil, mas foi outra jornada de adaptação, mais um ano e meio de adaptação. Até que a gente resolveu ir para os Estados Unidos, né? Quando eu digo a gente, eu estou querendo dividir a carga, mas ali, Cláudio, era uma oportunidade Imperdível. imperdível, né? E foi mesmo, né? E foi, né? Foi bom enquanto durou, Sim. né? Mas é aquela história, a gente não pode ter medo. A Mas eu gente, digo, a gente tem foi. que ponderar, a gente tem que Sim. ponderar, a gente tem que calcular risco, a gente tem que avaliar consequência, mas a vida é assim. A vida te mostra o caminho e você tem que tomar uma decisão, sim ou não. Todos os dois têm consequência, né? E a Hum. vida, a mudança de volta para os Estados Unidos foi muito dura, porque a vida de um estrangeiro, e olha que eu já estava indo pela segunda vez, e não foi menos difícil, não. Eu conhecia alguns macetes, mas, por exemplo, quando você chega num país novo, tudo é diferente. Supermercado é diferente. Você vai comprar um celular, é diferente. Você vai ligar uma linha de internet, é um problema. Se Não, você não for tem, não tem precisar nada de igual, Cláudio. médico, precisar de médico, Aí, então, reza e pede a loucura. Deus, porque precisa de sorte. Plano de saúde é devorador contra o paciente, claro, né? Uhum. Hoje em dia eu entendo que porque o plano de saúde no Brasil estão todos quebrados. Hoje em dia eu entendo, consigo enxergar isso. O plano de, o sistema de saúde nos Estados Unidos ele é cruel, não Uhum. perdoa. Você pode ir no médico, o médico está lá rindo para você. 3 meses depois aparece uma conta embaixo da porta que você não sabe de onde veio, mas foi aquele médico que te mandou. Aí você vai reclamar, vai ligar, vai brigar, vai dizer, eu quero. Vai no final você vai ter que pagar. A menos que você tenha algo que eles não esperam que você tenha. Então, você sofre com tudo. Você sofre para comprar um carro, você sofre para comprar uma casa, você sofre para fazer a ligação da eletricidade, porque é tudo diferente. E a gente não tem. Quando a gente chega num lugar desse,
Você não conhece ninguém. Não é dizer, não, eu fui para a cidade de Orlando, porque em Orlando eu tinha um primo que morava lá há 10 anos, 20 anos. Não, não tem nada. E aí, Cláudio, há uma outra armadilha, que aí eu fico extremamente revoltado quando eu escuto as histórias. O brasileiro muito hospitaleiro, sempre querendo ajudar quem chega. Não. A maior parte deles quer se aproveitar da inocência, da insegurança e do medo que o imigrante tem quando chega. E aí, não, você está procurando carro? Puta, eu tenho um carro aqui baratinho para você. Aí você vai lá cheio de boa fé, paga, o carro não funciona e o cara desaparece. É por aí, são várias histórias desse nível. Infelizmente. Então, quando eu ouço, e minha mulher se relaciona muito bem nos grupos que ela está em Orlando, quando eu ouço as histórias que chegou uma família nova de não sei aonde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que eu encontro, primeiro conselho que eu dou, cuidado com os brasileiros, de onde eu me incluo no meio. Mas eu sei o que é isso, porque eu vivi e eu presenciei, eu fui testemunha disso. Então, chegar num país novo, Cláudio, ele tem muitas coisas boas, mas ele tem um custo que ninguém imagina, que é esse custo das diferenças, esse custo da adaptação, esse custo da incerteza, da insegurança, do medo. Duro, é duro, Muito, muito, sabe? muito, muito rico esse seu depoimento, Roy. Eu queria, É, assim, conduzir um pouquinho aqui para o vamos, nosso final, mas é o seguinte, comentar o seguinte com você. Antes da gente começar a gravação, você me falou que as suas meninas já estão, não sei se já concluíram a universidade, já são, como diria agora, são jovens adultos. jovens adultos, exatamente, e todas muito bem formadas, graças a Deus. E Estão sua esposa, estudando, estão e sua, trabalhando. e sua Sim, esposa empreendendo, né? Quer dizer, então, e você nessa jornada de executivo, né? E continuando um pouco nesse, quer dizer, mesmo nesse padrão, assim, de que tem que dar uma mergulhada no trabalho e voltar para lá. sim, Nessa jornada, eu vejo esse testemunho seu muito rico, muito sincero, muito verdadeiro, de luta, e de conquistas. Qual o saldo que você vê tomando por nota principal aqui nesse podcast a questão da imigração? Qual o saldo que você avalia? eu sempre busco o lado bom das coisas, Cláudio, porque vida difícil todo mundo tem, né? A gente não pode nunca se queixar que a coisa não tá boa, que tá muito difícil, que tá muito duro, porque basta você olhar para o lado que você encontra muita gente pior. Então eu já começo por aí. É, as aventuras deram certo, deram meio certo, deram super certo, ok, isso é fato. Se arrepende? Não, não me arrependo. Faria outra vez? Faria usando talvez outras estratégias, né? Mas o saldo que eu vejo é muito positivo. Por exemplo, eu avalio minhas filhas. Minhas filhas foram alfabetizadas em português. Minhas filhas falam inglês como americano, sem sotaque, porque eu, quando abro a boca, basta fazer good morning e já perguntam de onde eu sou. Não, não precisa falar nada. Já fiquei no good, já fiquei, né? Você aguentou É, aí. elas até hoje servem para mim como guias. Às vezes eu preciso escrever um texto, eu escrevo, eu leio, escrevo, assisto filme, faço tudo, mas eu tenho uma paranoia, que aí eu creio que é da minha natureza. Minha paranoia é fazer tudo 100% correto, não quero nada fora do trilho. Então eu escrevo às vezes uma mensagem para uma empresa, para uma pessoa em inglês,
Pego a primeira que passa, filha, dá uma olhada aqui no meu Você tem as texto para melhores ver, revisoras do mundo em para casa. ver se, para ver se tá bom. Ah, papai, aqui tá bom. Agora essa palavra aqui você troca por essa outra. Ah, beleza. E assim eu também vou aprendendo, né? Claro. Então eu vejo as minhas filhas hoje. Não vou dizer a Espetáculo. vocês que elas falam espanhol, mas já se comunicam tranquilamente, né? Então, quando as minhas filhas me comentam que os amigos de infância que ficaram no Brasil, a situação que vivem, elas me comentam: papai, não foi fácil, não é fácil até hoje, mas a gente entende que aqui a gente pode ter uma oportunidade melhor. Então, isso para mim é o saldo que eu quero. Maravilhoso. Porque hoje, Cláudio, se você me pergunta onde é que eu queria morar, talvez eu quisesse morar em Ilhéus. É uma volta ao útero, né? É uma A volta ao volta ao útero. útero, eu não sei se eu ia conseguir sobreviver, né? Mas eu te digo o seguinte: o que me prende hoje são minhas filhas. Sim, E a minha filha mais nova casou com um colombiano. tá. E eu botei o genro dentro de casa. Eu falei: filhão, filhão, você também é latino. Eu não sou gringo, eu quero que vocês fiquem aqui comigo. Fica comigo, que aqui com papai é casa, comida e roupa lavada. É a minha natureza, foi assim que eu aprendi. Bacana. Então, assim, eu não dou vida fácil, eu cobro muito. Minhas filhas ficam impressionadas com a minha capacidade de fazer pergunta difícil, né? Mas eu estou ensinando, né? Eu estou ensinando para que elas tenham a habilidade de se adaptar, principalmente que são da geração Z. Geração Z não pode ouvir uma negativa, geração Z não pode se frustrar, que fica todo mundo louco, sim? Louco. Então, assim, eu trabalho isso e minhas filhas fazem terapia, todas duas. Os terapeutas brasileiros, elas não querem fazer terapia com gringo. É terapia por vídeo, com as psicólogas que elas têm no Rio, e a gente segue assim, né? Volta e meia tem reunião com a psicóloga para fazer um follow-up ou dar um retorno para a gente, mas o que eu vejo é o seguinte: nós estamos construindo pessoas do bem, pessoas que poderão se adaptar a qualquer ambiente que for viver. Estamos tentando capacitar da melhor forma que a gente pode para que possam enfrentar o futuro. Porque quando eu começo com o discurso que eu não estaria aqui para sempre, eu apanho geralmente, né? Mas esse discurso a gente tem que ensinar, porque eu aprendi esse discurso, né? E no dia que meu pai e minha mãe se foram, aí eu não tenho mais a quem pedir ajuda. Fantástico, velho. Mas eu já estava preparado. Eu fui preparado para isso. Então, uso o meu pequeno círculo de amizades de Uhum. forma intensa, me conecto e me comunico com meus amigos de verdade, não deixo nunca que a distância nos afaste, apesar de às vezes ficar 2 anos, 3 anos sem ver. Mas Mas, isso não muda a minha natureza. Eu sempre penso o seguinte: eu não vou mudar porque tem adversidade no caminho. Eu vou me adaptar e eu vou avançar com a adversidade. Então, a vida do exilado é assim. Roy, Roy Cox, eu comecei o nosso papo Sim, fazendo essa provocação. Como é que um Roy Cox é baiano? Eu vou dizer aqui uma coisa para você. Você me mostrou como você é um grande pai, um grande marido também, um cara ligado a valores de família. Isso é uma coisa sim, muito inspiradora, para mim, pelo menos. Você também é um educador, você formou gerações, não só das sim, suas filhas, você é um educador de times, de pessoas que cresceram sim. ao seu redor, e isso é uma qualidade excepcional. E, cara, parabéns pela sua jornada, muito inspiradora, muito verdadeira o que você trouxe. E que infelizmente ainda não acabou. Exatamente, mas olha, exatamente, mas Mas já tô, felizmente, já, já tô, já tô, Cláudio, pensando que assim,
24 mudanças nos 32 anos que eu tô com Carla. Entre na mesma cidade, de um estado para o outro, de um país para o outro, 24 mudanças. Não é Às fácil. vezes eu encontro na minha casa um copo que eu digo assim: que copo é esse? Nunca vi. Não, esse foi lá de não sei aonde, não sei aonde. Ah, verdade. Nem lembrava mais. Então, Incrível. assim, a gente sempre teve uma vida muito, vou chamar de nômade, né? Podemos Sim. chamar de nômade, porque foram muitas mudanças, é, muitas perdas no caminho, porque muitas vezes eu tive que me desfazer de coisas que eu tinha aquele apego, Uhum. porra, não cabe na bagagem. Quando a gente mudou do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, eu fui no mês de maio, eu e Carla, para buscar onde morar, levamos 9 caixas de mudança. Mas eu já estava com visto na mão, ninguém perturbou. Quando eu voltei em junho com a família, levamos 18. Então a nossa vida foi resumida a 27 caixas. Uau. Então hoje eu tenho na casa da minha sogra fotos de infância, objetos que pertenceram a meu pai e minha mãe, que cada vez que a gente vai em Salvador ou que minha sogra vem, que minha sogra até agora só veio uma vez, minha sogra não Uhum. gosta dos Estados Unidos, é, a gente sempre traz uma caixinha, né? E eu lhe digo, eu agora já estou pensando mais adiante, porque decididamente, definitivamente, não faz parte do meu plano viver do jeito que eu vivo longe da minha família, né? Então agora eu estou aqui processando o próximo passo. A gente comprou uma casa, olha, em 2023, porque eu também comprei um apartamento em São Paulo, mas não ficamos, né? E quando eu comprei um apartamento em São Paulo, eu disse: vou comprar um apartamento que aqui é que eu vou ficar. Não fiquei. Em 2023, a gente comprou uma casa em Orlando. Mas quando eu comprei a casa, eu não senti a mesma firmeza, Cláudio. Eu entrei na casa assim, do tipo: ok, vamos ver até quando eu fico aqui, né? Mas a minha, a nossa, não vou dizer só minha, porque a minha mulher pensa igual. A nossa jornada, ela está com a nossa família. Então, a gente Onde ela sabe chega. que as meninas ainda estão estudando, estão trabalhando, moram com a gente e que em algum momento vão cuidar do seu caminho. E a Claro, gente espera que o seu caminho seja perto da gente. Aqui, claro. tipo, uma horinha de carro, né? Aquele, Sim. aquele negocinho assim, 40 minutos de voo, para que a gente não fique longe, né? Porque hoje em dia eu entendo como minha mãe chorava na hora que eu ia embora das Sim, férias. claro. Eu ficava com pena dela, mas não entendia. Hoje em dia eu entendo. Roy, fica aqui um convite final. Você tem que escrever uns 3 livros aí de memórias. Cláudio, eu tenho um rascunho, comecei a escrever e graças a Deus o meu compadre é um aposentado com o dom da escrita. E ele, Maravilhoso. ele, ele me visitou em fevereiro. Eu tive essa conversa com ele porque ele já escreveu, acho que Já 3 teve? livros, e os livros dele são muito interessantes. Ele escreveu um livro sobre a nossa infância, sabe? Que lindo, Em lindo. Ilhéus. Nossa. E ele disse: compadre, grave, escreva, faça resumo e mande para mim que eu dou o jeito. Estou Roy, pensando. lhe prometo, no lançamento, estar lá na fila para receber seu autógrafo. Compromisso. Roy, não vai me Ok. arrumar fazer esse lançamento em Connecticut, não. Faça um Não, negócio não, mais para as não. bandas de Eu, cá de São eu não Paulo. quero aprender mais nenhum idioma. Não quero me mudar para nenhum hemisfério, nenhuma latitude que eu fique distante horas como eu estou agora. Agora eu estou 3 horas a menos que o Brasil e eu estou Sim, 2 horas a menos de casa. Então, tá. dá um trabalhinho viver assim, É, com certeza. né? Companheiro, Beleza. muito obrigado, irmão. Muito Obrigado a obrigado. você, é um Parabéns prazer ter e essa conversa com você, muito prazer muito divertida, grande. muito enriquecedor, e eu Muito. gosto de compartilhar as experiências porque que eu entendo que isso serve para todo mundo.